Clamor ao São Arcanjo. Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Pare neste exato momento tudo o que estiver fazendo, respire fundo, feche os olhos e acalme o coração, porque hoje é segunda-feira, 25 de maio do ano de 2026. E este é o dia que o Senhor preparou para visitar o teu lar com fogo de paz e com vento de comunhão restaurada. Eu te peço uma única coisa: enxergue com os olhos da fé. Enquanto eu falo, enxergue a tua casa por inteiro, do telhado ao alicerce, e veja descendo sobre cada tijolo uma milícia celeste, uma chuva de luz dourada que atravessa o forro e cai sobre a sala, sobre a cozinha, sobre os quartos, sobre o leito conjugal e sobre o berço dos pequenos. Enxergue São Miguel Arcanjo descendo à frente desse exército imenso, com um manto vermelho ondulando ao vento da glória e os pés firmes sobre o chão da tua casa, porque é aqui que ele vai operar nesta oração. Iniciemos o nosso clamor, traçando sobre nós o sinal da nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Filho e filha, a palavra de Deus tem o poder de derrubar muralhas que parecem eternas e de reunir o que parecia destruído para sempre. Por isso, para o nosso combate de hoje, o Senhor nos entrega uma promessa poderosa, registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste muita atenção nestas palavras divinas, porque elas não são uma sugestão piedosa. Elas são uma declaração de posse, uma bandeira fincada no chão do teu lar, uma sentença pronunciada diante do céu e diante do inferno. Tu não estás pedindo permissão para que a paz exista na tua casa. Tu estás declarando que esta casa pertence ao Senhor e que tudo o que entra por baixo deste teto deve curvar-se ao nome de Jesus Cristo. A tua casa não é mais terra de ninguém. Ela tem dono, ela tem bandeira, ela tem altar. E quando um lar se ergue sobre essa declaração, nenhuma força das trevas consegue se manter de pé dentro das suas paredes. Eu sei, meu amado irmão, minha amada irmã, que talvez tu tenhas começado esta segunda-feira com um peso enorme dentro do peito. Talvez tenhas acordado e olhado para o lado e visto aquele rosto querido que já não te olha como antes. Talvez tenhas servido o café e ninguém tenha agradecido. Talvez tenhas falado bom dia e tenhas recebido em troca um silêncio cortante mais frio que o vento do inverno. Talvez tenhas saído para o trabalho com um nó na garganta, porque a noite passada terminou em discussão e a manhã começou em mudez. Talvez os teus filhos tenham crescido e estejam dormindo em quartos vizinhos, mas com almas em continentes distantes. Talvez tu mores na mesma casa de pessoas que tu amas e ainda assim te sintas o mais solitário ser do mundo. Talvez tu lembres das risadas que enchiam a sala há 5 a 10 anos atrás e te perguntes em silêncio para onde foi tudo aquilo. Talvez tu olhes para as fotos antigas e mal reconheças aquele casal jovem cheio de planos e te perguntes se ainda é possível voltar a ser quem vocês foram um dia. E eu te digo com a autoridade pastoral que me foi confiada que o cansaço do corpo é pesado, mas o cansaço de viver dentro de um lar onde reina o frio é incomparavelmente mais pesado, porque o demônio, inteligente que conhece bem as portas da família, plantou no meio da tua casa uma muralha invisível de gelo entre cônjuges, uma muralha que ninguém vê,
mas todos sentem uma muralha que congela palavras antes que elas sejam ditas, que congela abraços antes que eles aconteçam, que congela o riso espontâneo das crianças, que congela até as orações em volta da mesa. Mas a promessa de Deus para você, neste exato instante, é de derretimento total dessa muralha e de restauração completa da comunhão que o inimigo tentou enterrar debaixo da rotina. Glorioso. São Miguel Arcanjo, príncipe invencível das hostes celestiais, nós clamamos pela vossa poderosa intercessão neste momento de batalha profunda dentro do santuário doméstico. Vós que sois o guardião das famílias consagradas e o defensor dos lares que invocam o nome do Cordeiro, descei agora, mesmo com o vosso exército de anjos guerreiros sobre esta casa, que ora comigo, passai pela porta de entrada e ocupai cada milímetro de chão com a autoridade espiritual que me foi conferida em virtude do batismo. Eu ordeno que toda presença que não seja do Senhor recue imediatamente diante da vossa espada. São Miguel atravessa a soleira da porta principal e percorre o corredor inteiro com a tua lâmina erguida, varre a sala onde a família se reúne e onde tantas vezes a televisão substituiu a conversa e onde o celular calou a voz dos pais, varre o sofá onde se sentaram corações magoados, varre o tapete onde caíram lágrimas escondidas, varre as cortinas que esconderam discussões dos olhos dos vizinhos, varre as paredes que absorveram gritos, sem nunca terem podido falar, avança até a cozinha, lugar sagrado, onde se prepara o pão que sustenta os corpos e onde se trocam as primeiras palavras da manhã, expulsa. Daí, todo espírito de rancor que se escondeu atrás do fogão, expulsa todo espírito de impaciência que se sentou à mesa, expulsa todo espírito de murmuração que envenenou o tempero, expulsa todo espírito de comparação que sussurrou que a vizinha cozinha melhor. Saia espírito de discórdia, em nome de Jesus, saia neste preciso instante desta cozinha, saia para nunca mais voltar. Sobe São Miguel a escada e entra nos quartos das crianças. Passa a tua mão de proteção sobre cada brinquedo, cada caderno, cada travesseiro, cada cobertor onde elas dormem. Expulsa todo pesadelo, expulsa toda zombaria invisível, expulsa toda fumaça tóxica da discórdia, do pais que possa ter manchado o sono dos pequenos. Sai espírito de medo, sai espírito de divisão, sai espírito que aproveita o silêncio noturno para sussurrar mentiras nos ouvidos infantis. E por fim, adentra o quarto do casal, o lugar mais delicado da casa, o leito conjugal, onde se selam alianças e onde o inimigo mais investe ataques noturnos. Pega o sangue de Cristo derramado na cruz e lava cada lençol, cada fronha, cada centímetro do colchão, lava a parede onde se inclinam, cabeças cansadas, lava a porta que tantas vezes foi batida em rompantes, lava criado mudo, onde foram pousadas alianças retiradas em sinal de protesto, que esse aposento volte a ser santuário e não campo de batalha. Desce São Miguel até a área de serviço, onde se lava a roupa suja da família e onde tantos mágoas foram esfregadas em silêncio. Passa pela varanda, onde o casal um dia jurou amor eterno e onde o tempo cobriu de poeira. A promessa visita o quintal, o jardim, a entrada da garagem e ergue uma barreira ardente em torno de toda a propriedade. E nesse ato santo do teu varrimento celeste, a muralha invisível de gelo entre cônjuges começa a rachar de alto a baixo com estalos de derrota, porque o gelo não suporta o calor da presença de Deus. Agora pega São Miguel, a tua espada flamejante, e desce o gume sobre toda a corrente que prende esta família a ciclos passados de dor corta. São Miguel, as amarras de mágoas antigas que se acumularam ano após ano e que ninguém teve coragem de tocar. Corta São Miguel os laços invisíveis com palavras duras, pronunciadas no calor da raiva e que ficaram girando no ar sem nunca terem sido perdoadas. Corta
São Miguel, as raízes de divisão plantadas por línguas estranhas que entraram nesta casa fingindo amizade e que saíram deixando sementes de fofoca corta. São Miguel, as algemas de comparação que prendem este casal a outras famílias e que roubam a alegria do que é próprio deste lar. Corta, São Miguel, os fios envenenados de ciúmes plantados pelo olhar de quem inveja esta união. Corta, São Miguel, toda a atadura de desconfiança colocada por feridas mal cicatrizadas do passado, e cortando essas correntes, desce ainda mais fundo até a árvore genealógica desta família. Corta toda maldição hereditária de separação, de traição, de violência doméstica, de alcoolismo intergeracional, de filhos contra pais, de pais contra filhos. Corta toda herança maligna deixada por bisavós que se feriram, que se traíram, que se abandonaram. Corta toda palavra de praga pronunciada por algum ancestral magoado contra esta descendência. Renuncio em meu nome e em nome de cada habitante desta casa a todo pacto consciente ou inconsciente que algum antepassado meu tenha feito com a divisão. Eu renuncio à herança espiritual de lares destruídos. Eu renuncio ao costume amargo de gritos como linguagem familiar. Eu renuncio à crença secreta de que o meu casamento está fadado a repetir o casamento dos meus pais. Eu renuncio a toda imitação inconsciente de padrões de rejeição que aprendi na infância pela autoridade do nome de Jesus. Tudo isso cai por terra. Neste segundo, quebre-se toda a corrente de tristeza dominando esta família. Quebre-se toda a algema de orgulho que impede o pedido de perdão. Quebre-se toda a maldição de muralha, invisível de gelo, entre cônjuges erguida por gerações neste sobrenome. Quebre-se todo o voto silencioso de nunca mais amar feito por algum membro desta casa em momento de desespero. Quebre-se todo o selo do inimigo colocado sobre a Purudinum, aliança de casamento desta família. Arranca São Miguel pela raiz as teias de aranha espirituais tecidas durante anos nos cantos esquecidos desta casa, onde a poeira do desamor acumulou-se em silêncio. Destrói o ninho que o inimigo construiu sobre a desatenção dos moradores e atira no abismo tudo que sai amarrado da minha vida e da vida de cada membro deste lar, para nunca mais retornar, nem hoje, nem amanhã, nem em geração nenhuma vindoura. E agora, meu irmão, minha irmã, invertemos o jogo. Deixamos de defender e passamos a declarar. Declaro, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que esta casa é território consagrado ao reino dos céus. Declaro que cada cômodo desta morada é um altar onde o nome do Senhor é exaltado. Declaro que a porta de entrada é guardada por uma muralha de fogo, invisível aos olhos humanos, mas intransponível para qualquer espírito de divisão. Declaro que o telhado desta casa é coberto por um escudo de luz tecido pelos próprios anjos da guarda de cada morador. Declaro que as janelas só deixam entrar brisa de paz e impede toda corrente de inveja que sopra do mundo lá fora. Cele-se a porta de entrada com o sangue do Cordeiro, cele-se a porta dos fundos, cele-se cada janela, cada fresta, cada respiradouro. Cele-se o leito conjugal com a aliança eterna restaurada. Cele-se a mesa onde a família come com a presença real do Cristo Eucarístico. Cele-se o quarto das crianças com canções de anjos. Cele-se a alma de cada habitante desta casa, do mais velho ao mais novo, sob as asas de São Miguel. Que esta família volte a olhar-se nos olhos com ternura, que esposos voltem a sentar lado a lado e a conversar como conversaram nos primeiros dias do namoro. Que pais e filhos voltem a rir das mesmas piadas, que irmãos voltem a partilhar o mesmo brinquedo sem disputa, que avós voltem a ser ouvidos com paciência por crianças que aprendam a esperar.
E neste exato momento eu trago à memória do Senhor uma testemunha viva que prova o poder do que estamos rezando. Dona Cláudia Costureira, no bairro de Boa Viagem, em Recife, PE, viveu 12 anos dentro de uma casa onde marido e mulher conviviam, mas não se falavam. Ela passava o dia inteiro na máquina de costura e o esposo trabalhava como pedreiro. E quando chegava da obra, abria a geladeira, jantava em silêncio e ia dormir de costas. Certa segunda-feira, ela ouviu uma oração igual a esta no rádio, enquanto remendava um vestido, e começou a clamar a São Miguel todos os dias antes da janta. No 8º dia, o esposo entrou em casa, pousou as ferramentas no chão, olhou nos olhos dela e disse: Cláudia, eu sinto saudade de nós dois. E a partir daquela noite, a muralha que dividia o leito derreteu até a última gota, porque onde São Miguel passa o gelo não permanece. E selamos este momento com a presu o zelinon do brudo das-lhe vedes prosen. Oração que a Santa Igreja sempre nos confiou: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu declaro que a partir desta segunda-feira, o frio que dominava esta casa é coisa do passado. Eu declaro que a partir deste instante, palavras macias substituem palavras cortantes nos lábios desta família. Eu declaro que pais e filhos voltam a se sentar à mesma mesa e a benzer juntos o alimento. Eu declaro que esposos voltam a dormir juntos com as mãos enlaçadas e os corações em paz. Eu declaro que crianças desta casa crescem ouvindo orações antes de dormir e nunca mais discussões. Eu declaro que vizinhos passam pela frente desta casa e percebem que aqui dentro mora o Senhor. Eu declaro que cada manhã desta semana começa com um bom dia sincero e cada noite termina com um beijo de boa noite. Eu declaro que perdão pedido será perdão concedido sem demora nesta casa. Eu declaro que o que estava morto na comunhão familiar ressuscita pela palavra que estamos pronunciando. Nós decretamos que toda visita maligna que tentava entrar pela porta dos fundos encontra agora uma legião de anjos guerreiros. Barrando o passo, nós decretamos que toda intriga que se ergue contra este lar é desfeita antes mesmo de chegar aos ouvidos da família. Nós decretamos que toda inveja externa quebra contra a muralha celeste que envolve esta casa. Está decretado nos céus que esta família é referência viva de comunhão. Para parentes, para amigos, para a comunidade inteira, está decretado nos céus que o sobrenome desta casa é riscado de toda a lista de lares destruídos e inscrito no livro dos lares restaurados. Está decretado nos céus que de hoje em diante, quem vier a esta casa será curado pela paz que aqui se respira. Está decretado nos céus que os filhos desta casa formarão um dia famílias igualmente santas, porque verão em casa o exemplo da reconciliação. Amém e amém. Assim seja, em nome de Jesus. Unidos como irmãos de uma mesma família espiritual, espalhada por todo o Brasil, rezemos agora a oração que o próprio Senhor nos ensinou, aquela que une céu e terra, que une vivos e antepassados, que une todos os lares consagrados pelo mundo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, a Senhora do Lar de Nazaré, que conhece como ninguém o segredo de uma família silenciosamente santa, que carregou a tensão da fuga,
para o Egito que viveu o sumiço do menino no templo e que, mesmo assim, manteve a paz dentro da casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção do Senhor sobre toda a tua casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz do lar. Restaurado a paz das refeições silenciosas que voltam a ser cantadas a paz do leito, onde se ama, sem palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de receber a armadura celestial do lar consagrado aqui no canal Proteção de São Miguel Arcanjo. A tua família foi tocada nesta segunda-feira pela mão do príncipe das milícias, e o frio que ali habitava não tem mais permissão de voltar. Não deixe de se inscrever para manter o seu lar blindado diariamente. Eu espero você aqui amanhã, no nosso mesmo horário, para continuarmos esta caminhada de fé e de vitórias incontáveis. Fique na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção inabalável de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Fique com Deus até amanhã.